Ele fundou e comanda uma rede de franquias de lavanderias que abre uma loja a cada 40 horas no Brasil. A Lavateria superou 500 unidades, vai inaugurar mais 60 nas próximas semanas e mira, neste momento, a expansão internacional. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Leandro Silva, fundador e CEO da Lavateria. Leandro, obrigado pela presença em nosso estúdio. Uma loja da sua rede é aberta no Brasil a cada 40 horas. O que explica esse interesse nacional na sua rede? Bruno, primeiramente, muito obrigado pelo convite. Me sinto orgulhoso e honrado de participar do seu programa. Espero poder corresponder, né? E é bem legal essa primeira pergunta, a gente já começar assim. A Lavateria, ela nasceu em 2017, a gente fez um modelo de negócio interessante para o mercado. E aí, com isso, a gente vem fazendo com carinho, prestando atenção nos hábitos dos clientes, trabalhando muito com multifranqueado. Hoje, o nosso maior crescimento é dentro dos próprios clientes da loja, então a gente criou fãs da marca. E isso faz com que a gente tenha um processo de expansão acelerado. O próprio cliente vira fã que quer ter um negócio daquele, se sente bem, e aí isso faz com que a gente tenha esse nosso crescimento, atingiu essa marca histórica para a gente que foi muito legal, muito, muito feliz também por isso. Então, acho que dentro do nosso ecossistema, eu acho que o próprio cliente faz com que a gente tenha esse crescimento acelerado. Mas é que é impressionante mesmo, uma loja a cada 40 horas, isso é no Brasil inteiro? Isso no Brasil inteiro. Tá. Hoje a gente está presente em todo o território nacional, em todas as Mas capitais. Tem regiões que vocês são mais populares? Tem. Quando a gente começou, foi uma surpresa muito grande, muito no norte do país, norte e nordeste. Foi o boom de lavanderias de autosserviço. Foi bem Norte e Nordeste? Norte e Nordeste. É curioso isso porque o Leandro é de São José do Rio Preto, interior de São Paulo. Como você falou, fundou a Lavateria em 2017. Por que você entrou nesse ramo de franquias e focado em lavanderias? Bom, ramo de franquia, eu trabalhei, fui executivo em 2 grandes empresas. E aí, quando eu voltei para o interior, eu trabalhei muito aqui em São Paulo, tive uma empresa de odontologia que eu realizei e vendi essa empresa. E aí, quando eu voltei para o interior, eu fui prestar consultoria para uma franqueadora de filtros de água. E aí eu tive acesso ao franchising. Falei, olha, eu preciso ter um franchise, eu quero ter um franchise porque é uma forma de você escalar a tua ideia. Mas eu não tinha uma ideia. O que eu vou fazer? Eu vou fazer franchise, mas eu não sabia o quê. E um dia surgiu a ideia da Lavateria, de uma lavanderia. Por necessidade, eu precisei desse serviço. E eu fui atrás, nunca tinha utilizado, e eu vi que era um produto caro. Era um produto que não tinha acesso à classe média, então é um produto que as pessoas usavam para fazer roupas de convívio social, roupas de festa, terno, camisa e edredom. Mas o dia a dia acabava fazendo em casa. Eu entendi uma oportunidade de lavanderia, fiz um business plan, dei uma estudada, coloquei na planilha de Excel, montei um business plan, validei com a minha secretária do lar que eu tinha na época, quantas roupas você passa por mês, eu preciso descobrir quais são os gargalos aí, e montei uma lavanderia. Falei, acho que esse negócio é legal. Montei uma lavanderia para atender 85, só podia ter 85 clientes. E aí nós saímos para vendemos 60, para vender plano de serviço. Então, eu buscava, lavava, passava, embalava e entregava 150 peças no mês, 45 peças no mês por R$150. Saía R$3,33 a peça. E aí eu falei, acho que eu vou pegar um nicho que não tem acesso a grandes marcas e grandes players no mercado, que eu vou começar a fazer alguns planos de serviço. Em 60 dias, nós fizemos 60 planos de serviço. Falei, achei o negócio. E aí fui fazendo os ajustes finos, nunca fui de lavanderia, fui sempre vendedor e sempre fui atrevido. E aí deu certo.
Aí modelei o ano inteiro de 2017 lavanderia e depois a gente saiu para a expansão. Eu gosto de falar desse setor de franquias porque ele é muito poderoso, muito lucrativo, emprega milhões de brasileiros diariamente, como você também emprega. A gente, inclusive, já recebeu em edições passadas o José Carlos Semenzato, né, que também é de São José do Rio Preto. Ah, são de São José do Rio Preto. Ele é de Lins, mas a empresa sede, a primeira empresa Microlins. Quer dizer, ali no interior, ali de São José do Rio Preto, é a mina das franquias, é isso? São José do Rio Preto é o Vale do Silício do franchise. É mesmo? Tem mais de 280 marcas lá. Caramba. Mas recebe algum incentivo, não? Não, muito não. São as pessoas mesmo que vão... Para você ter uma ideia, nós temos uma comarca jurídica em São José do Rio Preto, de franchise. Franchise tem uma lei específica, né? Tá. E nós temos uma comarca que pega todas as instâncias do franchise e é feita em Rio Preto. Ô Leandro, agora focado em franquias, na sua avaliação, franquia é a melhor forma de se empreender no Brasil? Depende. Eu falo assim, para você ter uma franquia, você tem que ter vocação de ter uma franquia. Porque ter uma franquia, ele acaba te engessando no negócio. Você compra um modelo de negócio, testado e aprovado, escalado, né? Então, ter uma franquia, você precisa ter vocação. Acho que esse é o primeiro ponto. Por quê? Você vai comprar um modelo que vai ter uma cor, vai ter um layout, vai ter um produto, vai ter uma forma de trabalhar, uma forma de vender, um sistema. Então, para você não pensar muito. Muita gente gosta do modelo de franquia, porque ter uma franquia é como você entrar numa corrida de automóvel com 2 voltas à frente. Não significa que você vai ganhar. Por quê? Porque existe a regra de você parar no box, de você frear, como você vai frear para você não perder o freio na curva, porque alguém pode encostar em você, como você vai economizar combustível e como você vai conduzir o teu carro até a liderança e até ganhar o prêmio. E ter uma franquia é muito assim. Tem gente que compra uma franquia, mas não tem essa vocação. E aí vem os problemas. Mas eu acho que ter uma franquia no Brasil é muito saudável, muito bom, tem muitos negócios bons, muitos negócios positivos. E você já pega um modelo testado, aprovado e muito fácil de tocar. Falando do seu caso, qual que é o perfil do franqueador, da sua rede? Eu acho que primeiro tem vocação. O segundo, porque o franqueado normalmente ele não tem o amor na marca que a gente tem. Ele tem uma franquia para ter aquilo como um negócio, né? Então, a gente entende isso, que ele não tem aquela paixão na marca. Depois ele adquire, mas ele entra como um bom negócio. Então, ter vocação de ser franqueado, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é ter tempo, porque ter uma franquia, você compra um modelo de negócios, testado e aprovado, tudo pronto, mas existe 50% do franqueado que é a parte da venda. Nós contribuímos com o franqueado, mas a execução é dele. Você precisa ser um bom vendedor. Não necessariamente. No caso da lavateria, eu tenho bancários, eu tenho... É isso que eu queria saber. Desse universo de 500 que você tem até agora no Brasil, qual que é o perfil, se você colocar na média dessas 500, desses donos de 500 unidades? Olha, o perfil de ouvidos abertos para poder escutar o que a gente fala. Acho que esse é o primeiro ponto, força de vontade. O segundo ponto é vontade, propriamente dita. Ele tem que levantar e falar, eu vou fazer isso dar certo. Porque o dinheiro é dele, né? Nós, hoje, temos a responsabilidade de cuidar do dinheiro que ele traz para a gente. Para a gente não é todo o investimento, para a gente é uma parte desse investimento. Então eu tenho que cuidar desse franqueado para que ele não perca o dinheiro dele. Mas ele também tem que cuidar. Então eu brinco no meu escritório e falo assim, olha, eu cuido do seu dinheiro igual você. Se você gosta, eu gosto. Se você não liga, eu também não ligo. Então o franqueado, ele tem que ter ele tem que criar uma conexão com a franqueadora, porque a gente tem um departamento de consultores que vai pegar na mão dele e falar assim, olha, faz desse jeito aqui que vai dar certo. Eu já vi, já fiz, já testamos e tudo mais. Então, eu acho que o perfil desse franqueado, ele tem que ser, não digo submisso, mas ele tem que ter o ouvido aberto e disposição para executar aquilo que a gente transfere para ele. A entrada, quanto que precisa pagar para ter uma unidade, por exemplo? Ele faz um investimento total entre 170, 200 mil, depende um pouco
pouco da obra que ele vai encontrar lá. Então, é um investimento relativamente baixo, acessível. Então, às vezes, a pessoa sai do emprego de 10, 15 anos, ele tem uma renda, uma receita para montar uma loja. Às vezes ele tem um carro, às vezes ele tem uma herança. Então, isso que é legal. Então, assim, eu tenho que cuidar desse dinheiro dele, porque às vezes, Bruno, ele não tem, é o dinheiro da vida dele. E isso acontece com frequência? Mas muito. Imagina a sua responsabilidade, hein? Tem franquias que a gente declina. Por quê? Porque às vezes a pessoa chega acostumada com um salário de R$5.000, R$10.000. E aí ele acumulou 200 mil. Acumulou 200 mil. Só de que patrimônio. Aí, quando ele entra numa franquia, às vezes a despesa fixa dele é maior do que o salário que ele ganhava. E o caixa dele está pequeno. Aí quando a gente percebe isso, a gente fala, ó, declina da venda. Se ele já pagou, devolve o dinheiro, porque isso vai dar problema no futuro. E a gente faz muito isso. Eu destaquei aqui, né? Tem unidades no Brasil todo. Você falou, inclusive, do início muito bom que foi no norte e no nordeste do Brasil. Agora, o que me chamou a atenção também é que você tem unidades em comunidades periféricas. Isso de algumas capitais brasileiras. Sim. Como é que funcionam essas unidades? Se há diferenças? Uhum. E como é que é o sentimento da população mesmo quando chega, por exemplo, uma rede de lavanderias como a sua? A nossa loja é muito bonita. Nosso layout... Primeiro, tem diferença? De preços? Não, de preço não. Tem diferença, por exemplo, você lançar numa comunidade periférica e você lançar, por exemplo, numa avenida paulista? Não, diferença alguma. Quando a gente lança para a periferia, por exemplo, eu tenho loja dentro de Heliópolis. Tem uma loja dentro de Heliópolis. Quando a gente atende a periferia, a população, a comunidade, ela se sente prestigiada. Por quê? Porque ela lava a roupa. Hoje, como eu falei, a gente tem fãs da marca. Nós temos um produto exclusivo da lavateria. Né? Todo dia eu recebo e-mails querendo comprar produto, inclusive de concorrente. E a gente só fabrica para a lavateria. Quando a gente leva isso para a comunidade, a gente dá dignidade para cuidar das roupas. Então, o que eu recebo de fotos marcando a lavateria, de pessoas que entram em comunidades e falam, olha onde é que eu estou lavando a roupa, ele estufa o peito, ele se sente prestigiado. E isso é muito legal para a gente. Por exemplo, eu tenho uma loja na Avenida Paulista, no Center 3. Um público CB, eu atendo a parte da Bela Vista, que é para baixo ali, a mesma, a gente vê que é o mesmo carinho que eles têm pela loja periférico aqui. Eu tenho loja na Zona Sul, eu tenho loja na Chácara Santo Antônio, eu tenho loja na periferia de Belém, de Manaus, eu tenho loja que eu atendo boliviano, eu tenho loja no Acre, que 70% dos meus clientes são bolivianos, eles atravessam a ponte para ir lá. Ô Leandro, e tem muita diferença de se fazer negócio nesse Brasilzão, com todos esses exemplos que você está dando em Belém, em Heliópolis, no sul do país, tem muita diferença? Tem. Cada região tem a característica do empreendedor, né? Então, Minas Gerais é diferente do Rio de Janeiro, que é diferente de São Paulo, que é diferente do Norte, de Manaus, de Macapá, por exemplo. Então, mas o objetivo, quando ele vem, é sempre o mesmo. Ele tem o objetivo de colocar o dinheiro dele e o dinheiro dele trabalhar por ele, para ele. Nós não precisamos de funcionário, que isso é muito legal. Então, o objetivo é o mesmo. Nossa função é setar expectativas. Então, às vezes, como um investimento de 200 mil, o franqueado não pode esperar ganhar 50 mil por mês. Não dá, né? Então, a gente, às vezes, seta expectativas. E isso é muito legal. Setar as expectativas, aí as regiões não importam mais onde está. Setamos a expectativa, baixamos a bola do franqueado, ele entendeu do prospect, a gente toca. Eu estou falando de diferenças de lugares no Brasil e agora eu quero ampliar essa pergunta. Diferenças em países, porque vocês, como eu falei na abertura aqui desse bloco, vocês querem expandir para o exterior e a mira inicial é Portugal e Sim. Espanha. Em primeiro lugar, por que esses dois países? Por que já exportar? E se vocês estão vendo diferença
de se fazer negócios também em relação à Espanha, Portugal, Brasil. Paris também? Paris, a gente acabou de fazer uma feira lá agora em março. Em Paris também, a gente está... Eu quero entrar. Quer dizer, vai ter a lavanderia, a lavateria na Champs-Élysées. Vai, se Deus quiser. Vai ser uma honra, com certeza. Ó, Portugal, existe muita diferença. Então, Portugal, a Europa, como os Estados Unidos, vamos falar da Europa. A Europa, lavar roupas é muito comum. Os Estados Unidos nem se fala, mas na Europa, lavar roupa é como se fosse commodity. Tem muitas lavanderias lá de autosserviço. Por quê? Porque é um clima frio, as roupas são pesadas, então eles precisam utilizar, não dá para secar em casa. Tem gente que deixa a roupa pendurada uma semana na sacada do prédio e a roupa não seca, ela fica até com mau cheiro. E eu fui para lá porque eu fui passar um mês em 2023 e eu entendi essa dificuldade e essa necessidade que as pessoas tinham lá. Para você ter uma ideia, Bruno, lá... quando você entrar até faça um convite depois, entre em lavanderias na Europa, Portugal, e vê lá no Google as reclamações e as respostas. Os donos de lavanderia respondem assim, minha roupa não secou, eu não gostei do serviço. A resposta é assim, ainda bem que existem outras. Mais ou menos assim. Então, tipo, cara, tudo bem, vai para outro lugar. E aí, quando a lavateria chegou, a gente chega com carinho, né? Então, eu chego com um layout bonito, eu chego como brasileiro preocupado em te atender, em resolver o seu problema e tirar a sua dor. Então, eu trabalhei... choque de realidade. Choque de realidade. Então, quando eu estou em loja, eu sempre escuto pessoas falando assim, cara, isso aqui é uma franquia? Eu falei, por quê? Eu falei assim, porque é muito bem cuidado, é muito bem bonito, a roupa sai cheirosa e tal, e você vai do lado assim, então... enxergar essa oportunidade me fez levar a marca para a Europa. Tinha um amigo indo também, as coisas vêm com sorte, né? Vem acontecendo. Montamos a primeira unidade e aí no final de 2024 eu tive 2 executivos do Brasil que se mudaram para Portugal e a gente está com um escritório hoje em Porto, na verdade em Braga. Nós já temos lá 7 ou 8 unidades em operação, eu tenho quase 15 unidades comercializadas e a gente vem abrindo lojas. E agora, 2025, tem um desafio muito grande de fechar 2025 com 50 lojas em operação. 50 lojas em? Operação. Onde? Em Portugal. Em Portugal? Em Portugal. Você quer fechar esse ano com quantas unidades? No Brasil, eu quero ter 650 lojas em operação. Não só vendidas, comercializadas, mas operando até dezembro. E em Portugal, 100 unidades. Leandro, na Europa, 100 unidades. Você sente um impacto econômico sobre brasileiro? Vamos falar brasileiro, taxa Selic 14,5%. Sim. No teu negócio, eu estou trazendo um exemplo aqui no Show Business neste bloco de uma rede de lavanderias que volto a repetir, porque eu gosto de repetir... companhias que dão certo, uma loja aberta a cada 40 horas no Brasil. Mas você sente impacto? Sinto, Hoje, a lavateria, o modelo de autosserviço é uma lavanderia de investidores. Então, não necessariamente o investidor ele está ligado, vivendo a lavateria. Ele monta, por isso que hoje eu tenho quase 60% da rede tem mais de uma loja. Mas é relevante esse número. Eu tenho gente... 60% tem mais de uma loja. Tem mais de uma loja. Nossa meta, inclusive em 2 anos, é chegar em 80%. Parece que é fácil. Não é. É muito difícil, pelo número de franqueados que tem, né? Então, o franqueado hoje, ele vem com a característica de investidor. Quando a Selic está muito alta, o investidor, ele deixa o dinheiro rendendo. Ele fala, olha, eu vou ganhar 1%, alguma coisa, então é melhor deixar aqui do que eu investir. Mas tem um outro que não é o perfil investidor, é aquele perfil que ele executa a lavateria, ele faz acontecer. E aí ele vem porque 1% para ele não muda a vida dele e na lavateria ele pode chegar a ter 10%, ele pode chegar a ter 15% do investimento. Né? Eu tenho franqueados que saíram do emprego de 15 anos, 20 anos e hoje toca lavateria, tem 5, 6, 7, 8 lojas de lavanderia, tem um faturamento de quase 500 mil reais por mês. Esse sujeito que você está falando é uma mudança
talvez comportamental e profissional, né? De ele querer mudar de área, mudar de empresa, de ocupação mesmo, né? 15, 20 anos numa mesma empresa. Agora, você sente uma mudança robusta no setor? Porque eu imagino que o setor, na verdade eu sei, por exemplo, o setor de lavanderias, muitos anos atrás no Brasil, tinha uma fama de só gente com um poder aquisitivo mais alto. Tinha isso, não tinha? Ainda tem. Ainda tem? Ainda tem. Porque a lavanderia de autosserviço, ela vem de 2020 muito forte para frente, né? Até 2020 existem as lavanderias tradicionais. Nós somos um dos pioneiros do autosserviço. Né? Cantaram para mim uma ideia, eu, cabeça de empreendedor, vou atrás, vou investigar e achei que seria legal e gostei e fizemos. Depois de mim nasceram mais de 30 marcas de autosserviço. Tem franquias que são parecidas com a gente, muda a cor, mas copia tudo que a gente faz, é muito legal isso. Mas ainda tem. É caro, se você for uma lavanderia tradicional, lavar e passar uma camisa, por exemplo, você chega a pagar R$20. Um terno, você chega a investir R$150. O serviço é excelente, é de excelência. Nós não fazemos isso hoje. Na verdade, quem decide que vai fazer ou não é o cliente. É um autosserviço. Eu brinco que é que nem macarrão de shopping. Você escolhe o molho e se você escolher o molho errado, eu não gosto, mas você gosta, tá tudo certo. Né? Você decide. No autosserviço é exatamente assim. Então, a lavanderia de autosserviço, ela veio uberizar, popularizar o serviço de lavanderia. E ajudar as construtoras também, porque está cada vez menor, né, os imóveis. Ah, sim, Você falou que você tem uma cabeça de empreendedor, né? Isso sempre teve com você, Leandro? Essa alma de empreendedor? Até os 30 anos, eu achei que eu ia ser diretor de uma grande empresa. Eu me preparei para isso. Porque você tem uma longeva carreira corporativa, né? Eu trabalhei 10 anos com bebida na Ambev e trabalhei mais 10 anos com telefonia na operadora Claro. E eu achei que eu fosse ser diretor até os 30 anos. Então eu estudei, eu fiz pós-graduação, fiz MBA, fiz cursos de Sebrae, eu me preparei e eu também queria dar aula de pós-graduação em MBA. Então eu achei que a minha vida seria assim. E aí eu fui forçado, houve uma mudança, uma estrutura na empresa, eu saí dessa empresa, anos depois, e aí eu fui convidado por a mesma empresa de empreender com eles. Aí eu fui picado. E eu falei, poxa, o meu desligamento foi assim, meu diretor falou, olha, não tem nada pessoal, você é um cara inovador, pensa diferente, por que você não monta um escritório para me atender? Uau, mas não é todo mundo que faz isso não, hein? Aí eu até brinquei, eu falei, mas eu posso? Ele falou, pode, porque aí você pega todas as tuas ideias, eu acho que por isso que eu fui demitido, e coloca em prática. Eu acho que incomodava um pouco, porque eu sou questionador. Sim. E assim foi feito, assim eu fiz. Em 2 meses de como empreendendo, eu tive como prolabore da minha empresa 3 vezes o salário que eu ganhava, que não era pouco, eu já era executivo. Sim. Falei, olha, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que esse é o caminho. Agora, você tem uma trajetória, né? Você trabalhou na Ambev durante muitos anos, sempre ligado na área de vendas. Sempre, a Ambev foi minha escola. Essa trajetória, essa sua experiência como vendedor deve te ajudar muito no trabalho atual, mas eu quero que você fale para a nossa audiência qual que é o segredo da boa venda. Olha, a boa venda, o sucesso da boa venda é quando você revende. Então, vender, você é preparado para vender. Então, se eu pego qualquer coisa aqui, eu vou criar um pitch de venda nele, vou criar características, vantagens de benefício, vou estudar o produto e eu vou vender. O detalhe da boa venda é você revender, é você fazer com que o seu cliente compre novamente. Então, eu acho que o sucesso da venda é vender com honestidade, vender com seriedade, respeitando o dinheiro de quem está investindo na franquia. É você ser claro com o cliente, porque o prospect, a hora que ele vem, às vezes ele escuta aquilo que ele quer, ele formata da forma que é interessante para ele, e a gente tem que ter a sagacidade de mudar isso, de mudar esse conceito dele. Ele tem que entender que ele vai ficar, às vezes, 5 minutos vermelho, mas nunca mais vai ficar amarelo. Porque é difícil você ter uma pessoa na sua rede amarela por muito tempo. Você vai causar problema. Então, eu acho que um vendedor de sucesso é aquele vendedor que revende. Eu posso dizer que eu sou um vendedor de sucesso, porque
nós temos 60% de multifranqueados, significa que eu revendo, né? E um vendedor de excelência é aquele que vende pela segunda vez, pela terceira vez. E a gente tem muitos casos assim. Então, você também falou de sorte. Você acredita na sorte? Acredito, muito na sorte. A sorte caminha sempre ao nosso lado, né? Acho que Deus te dá os caminhos e aí vão aparecendo oportunidades. Então, e a sorte, ela está sempre, está comigo, está com você, está com todo mundo. O que a gente precisa ter é a atenção de saber pegar a sorte. E eu tenho um ditado que até um franqueado meu da Bahia fala, que ele fala assim, ó, quem tem vergonha não ganha dinheiro. Então, você tem que não ter vergonha, entender qual que é a sorte, entender o caminho que você está trilhando e juntar com a sua competência e honestidade. Acho que esse é o caminho do sucesso. Com uma empresa relativamente nova, né, você fundou em 2017, sim, e com esse título superlativo, né, abertura de uma loja a cada 40 horas no Brasil, até onde você quer chegar, Leandro? Olha, eu vou te falar nossa projeção para os próximos 3 anos. Né? Nós estamos trabalhando para ter 1.200 franquias em operação com apenas 500 franqueados. Aí fala assim, cara, como apenas? Porque 500 franqueados da onde a gente está para onde a gente quer chegar é perto. E por que eu quero ter 500 franqueados? Porque eu vou aumentar o meu número de multifranqueados. Então, se eu faço isso em 3 anos, eu dobro em 2 anos o meu tamanho. Essa é a nossa projeção. Muito bem. Deixa eu fazer uma pergunta clássica aqui do show business. Quem são as suas referências na vida e no mundo dos negócios? Nossa, Bruno, eu tenho um monte de referência. Na vida eu tenho referência de Deus. Acho que Deus para mim, eu sou católico, sou músico, toco na missa, então eu sigo muito essa... Tem participação mesmo. Todos os domingos, às 9 da manhã, você tá lá. Toco lá, eu e minha família, a gente tem uma banda em casa. Então, acho que a referência é referência a Deus. Aí eu tenho referência de organização, eu pego a minha esposa, por exemplo. Cara, não tem ninguém melhor no mundo como ela organiza e como ela distribui as coisas, muito legal. Profissionalmente, eu tenho as minhas referências que nem são famosos. Para mim, fizeram muita importância na minha vida. Das empresas que eu passei, eu tive bons líderes. Então, e eu começo a sugar isso no bom sentido. Olha, eu olho... Por exemplo, eu tenho um cara que foi meu diretor na Ambev por muitos anos, meu padrinho de casamento, inclusive. Então, todas as decisões que eu tinha que tomar na Ambev ou fora dali, eu lembrava como é que o Miguel faria. Então, ele é uma referência para mim. Até hoje ele é, e às vezes eu ligo. Então, eu tenho várias pessoas como referência que trabalharam comigo, que são pessoas que obtiveram sucesso. E até hoje eu penso, como é que a pessoa tomaria essa decisão? São pessoas que eu admiro. Sim. Então... Muito bem, nós conversamos neste bloco com Leandro Silva, fundador e CEO da rede de franquias de lavanderias Lavateria. Obrigado pela presença em nosso estúdio, uma alegria. Eu que agradeço, obrigado e olha, estamos aí. Muito bem. Bom, e agradeço a sua audiência, a sua companhia, o Show Business vai ficando por aqui. Eu tenho um convite antes de encerrar. Se você quiser ter conteúdos exclusivos aqui da Jovem Pan, faça a sua assinatura, entre lá, www.jovempan.com.br e assine. Obrigado mais uma vez pela audiência. A gente volta na semana que vem. Até lá. Tchau! A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.